chute certeiro, grito na rede, ô brasileiro. Torcida vibra, corações pulsam, verde e amarelo, vibração une. Pois é, hoje eu amanheci com a bola cheia. Pois amanhã, 19 de julho é o Dia Nacional do Futebol e andei muito pensativa sobre essa importante data. No campo verde e amarelo do futebol brasileiro, há uma mágica de união e fraternidade que transcende o esporte. Cada passe e drible ressoa como uma sinfonia de alegria coletiva, unindo torcedores de todas as regiões e classes sociais. Imaginem se essa união e alegria do futebol permeassem nossa sociedade diariamente. Se o respeito e a cooperação vistos no campo fossem a regra em nossas ruas, escolas e locais de trabalho, com essa energia, viveríamos em uma sociedade mais justa e solidária, onde cada indivíduo se sente parte de algo maior. No campo da vida, que nossos corações batam em sincronia, buscando o gol da fraternidade e da união, construindo juntos um Brasil onde a alegria do futebol se reflete em cada gesto e sorriso. Hoje ficaremos no treino. Ops! No ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Corpo é um instrumento da dor, se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. A alma tem a percepção dessa dor, essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Com efeito, o frio e o calor não podem desorganizar os tecidos da alma, a alma não pode regelar-se nem queimar. Não vemos, todos os dias, a lembrança ou a preocupação de um mal físico produzir os seus efeitos e até mesmo ocasionar a morte. Todos sabem que as pessoas que sofreram amputações sentem dor no membro que não mais existe. Seguramente não é esse membro a sede, nem o ponto de partida da dor, o cérebro conservou a impressão, eis tudo. Podemos, portanto, supor que há qualquer coisa de semelhante nos sofrimentos dos espíritos depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado do espírito no momento da morte, na ideia tão frequente de que ainda está vivo, na situação surpreendente dos suicidas, dos supliciados, dos que se absorveram nos prazeres materiais, e tantos outros fatos, veio lançar luz sobre esta questão, dando lugar às explicações de que apresentamos em resumo. O perispírito é o liame que une o espírito à matéria do corpo, é tomado do meio ambiente, do fluido universal, contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético, e até um certo ponto, a própria matéria inerte. Poderíamos dizer que é a quintessência da matéria. E o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, porque esta pertence ao espírito. E também o agente das sensações externas. No corpo, estas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça que dos pés. E necessário, aliás, nos precavermos de confundir as sensações do perispírito independente com as do corpo. Não podemos tomar estas últimas senão como termo de comparação, e não como analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o mesmo do corpo, não obstante, não é também um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, pois ele se queixa de frio e de calor. Mas não sofre mais no inverno do que no verão, vemo-los passar através das chamas sem nada experimentar de penoso, o que mostra que a temperatura não exerce sobre eles nenhuma impressão. A dor que sentem não é dor física propriamente dita, é um vago sentimento interior, de que o próprio espírito nem sempre tem perfeita consciência, porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores, é, antes, uma lembrança também penosa. Algumas vezes, há mais que uma lembrança, como veremos. A experiência nos ensina que, no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Nos primeiros instantes, o espírito não compreende a sua situação, não acredita que morreu, sente-se vivo, vê o seu corpo de lado, sabe que é o seu e não entende por que está separado. Esse estado dura todo o tempo em que existir um liame entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia, não, eu não estou morto, e acrescentava, e entretanto sinto os vermes que me roem. Ora, seguramente, os vermes não roíam o perispírito, e menos ainda o espírito, mas o corpo. Como a separação do corpo e do perispírito não estava completa, havia uma espécie de repercussão emocional, que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo.
Repercussão não é bem o termo, pois poderia dar ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava no corpo, ao qual o perispírito continuava ligado, que produzia essa ilusão, tomada por real. Assim, não se tratava de uma lembrança, pois durante a vida ele não fora roído pelos vermes, era uma sensação atual. Vemos, pois, as deduções que podemos tirar dos fatos, quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui, provavelmente, o que se costuma chamar de fluido nervoso. O corpo, estando morto, não sente mais nada, porque não possui espírito nem perispírito. O espírito, desligado do corpo, experimenta a sensação, mas como esta não lhe chega por um canal limitado, torna-se geral. Como o perispírito é apenas um agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, deduz-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo morto. Da mesma maneira, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a todas as sensações penosas. É o que acontece com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais o espírito se purifica, mais eterizada se torna a essência do perispírito, de maneira que a influência material diminui à medida que o espírito progride, ou seja, à medida que o perispírito se torna menos grosseiro. Mas, dir-se-á, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, tanto quanto as desagradáveis. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Sim, sem dúvida, aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos, o som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores não lhes produzem nenhuma impressão, e não obstante eles gozam de sensações íntimas, de um encanto indefinível das quais não podemos fazer a mínima ideia, porque estamos para elas como cegos de nascença para a luz. Sabemos que elas existem, mas de que maneira? Que é o próprio espírito, mas de maneira diversa, produzindo talvez uma impressão diferente, que acarreta uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, e no entanto nos compreendem sem necessidade da palavra, pela simples transmissão do pensamento, o que é demonstrado pelo fato de ser essa penetração mais fácil para o espírito desmaterializado. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para a qual não há obscuridade, e apresenta-se mais ampla e penetrante entre os que estão mais purificados. A alma, ou o espírito, tem portanto em si mesma a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea elas são obliteradas pela grosseria dos nossos órgãos, na vida extracorpórea, libertam-se mais e mais, à medida que se torna menos denso o envoltório semimaterial. Aí se detém o nosso conhecimento. Sabemos que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o seu ser, e não apenas de certos órgãos como nos homens. Mas, ainda uma vez, de que forma? Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem explicar-nos, porque a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos, assim como na língua dos selvagens não há termos para a expressão de nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos mais elevados, cujo envoltório eterizado não encontra termos de comparação na Terra. Não se dá o mesmo com aquele cujo perispírito é mais denso, pois ele percebe os nossos sons e sente os nossos odores, mas não por uma parte determinada do seu organismo, como quando vivo. Poderíamos dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, chegando assim ao seu sensorium comune.